nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome. Solte a voz e cante. Nada poderá me abalar. Tome posse dessas palavras. Não porque eu seja forte, mas o Senhor é a minha força. É Jesus, é Jesus. Cante para Ele, quero viver tua palavra. Quero viver. Quero ser cheio do teu Espírito, do teu Espírito. Mas só te peço, livra-me do mal. Livra-me do mal. Todos cantando, quero viver tua palavra. Quero viver tua palavra. Quero ser cheio do teu Espírito. Mas só te peço, em oração, livra-me do mal, Senhor. Livra-me do mal. E a Ele cantemos, nada poderá nele, nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Confiando nas suas promessas e vitória. Tem um nome. Toda a igreja, nada poderá, me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Cantemos o nome que nos salva, todos juntos. Jesus. De vocês, nada poderá, cante, nada. Enche essa igreja agora no Senhor, pois minha tem um nome, tem um rosto, é Jesus. Com o ministério nada poderá. Pois minha força e vitória é Jesus. Medo, todo ser humano tem. Se não tiver, é psicopata. Não é assim o diagnóstico, não é? Pessoa que não tem medo, pessoa que não tem empatia, é psicopata. E psicopata não dá para a gente trabalhar, só Deus. Eu te falo sobre esse sentimento porque o medo, ele inicialmente altera, inclusive, o nosso organismo. O medo causa coisas até dentro do nosso corpo, né? Pessoas que têm medo reagem. Então ele afeta a mente, ele afeta o corpo e afeta a alma. Uma alma que está com medo é uma alma paralisada, porque todo o seu foco, toda a sua energia é para vencer aquele medo, é para superar, para se segurar diante daquele medo. Vocês podem pensar, padre, mas medo hoje no Evangelho, onde apareceu? Jesus leva os discípulos num lugar muito confuso, Cesareia de Filipe. E a Cesareia era um lugar paganizado, portanto, um lugar de oposição. Era um lugar onde os inimigos de Deus tinham se instalado. Porque uma Cesareia era uma região
aonde o governante, que era Herodes, tinha dado de presente para o imperador de Roma, como um sinal, não é, de lealdade. A Cesareia, não é, junto com a Decápole, era essa região aonde todos os costumes eram costumes helênicos, costumes gregos, porque os romanos, não é, eles reativaram, né, toda aquela cultura grega. E ali, na Cesareia, vocês tinham todos aqueles templos pagãos. Quem tiver a chance de ir por lá, vai encontrar os resquícios desses templos. E os cultos pagãos eram cultos meio fantásticos. Eram coisas de espetáculo. Eram cultos que ou causavam medo ou causavam admiração. Eram cultos muito cheios de elementos fantásticos. E Jesus caminha com os discípulos ali. Então é como se Jesus dissesse: nós vamos agora para o meio da confusão. Nós vamos agora para o meio do problema. O primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas, e sem Ele é impossível agradar a Deus, pois eu vou agora para o lugar onde ninguém adora a Deus. Eu vou agora para o lugar onde todo mundo está contra Deus, está contra mim, e vocês vão comigo. E vocês sabem que de vez em quando Deus faz isso conosco. De vez em quando Deus nos leva para o meio do furacão. De vez em quando Deus nos leva para dentro do problema. E na hora que nós estamos no meio do problema, às vezes a nossa reação é uma reação de medo. Porque com certeza os problemas são maiores do que as nossas capacidades. Então não é um sinal de que você vai perder o fato de você sentir medo. Jesus leva os discípulos para o meio daquele espetáculo. Quando eu digo isso, eu não consigo em palavras transmitir a confusão que era aquele lugar. Porque pelo que eu estudei na arqueologia, você tinha templos um do lado do outro. Então a cada 5, 6 metros, 10 metros, era o templo de um deus diferente. E cada um maior do que o outro. Estátua de Zeus, estátua do César Augusto, o imperador a quem foi dado de presente Cesareia, a quem foi dada de presente Cesareia. E tinha até lá, que eu sempre repito isso, para a gente entender o nível que o ser humano chega quando ele se afasta da revelação. Tinha até um templo dedicado aos bodes que dançavam. Vocês ouviram bem, bodes dançantes. Eu não tenho muitos elementos para falar, mas nós temos lá o caixão dos bodes. As pessoas faziam os caixões de mármore e enterravam esses bodes quando eles morriam. Eram bodes, bode mesmo, animal, que proferiam oráculos. As pessoas perguntavam as coisas. Olha, próximo ano, eu posso comprar uma casa? Aí se o bode berrasse de um jeito, podia. Se não berrasse, não comprava. Aí vocês pensam assim: ai padre, ainda bem que a gente evoluiu. Há 2 anos atrás o povo estava fazendo isso nas escolas, com aquela brincadeira de Charlie Charlie. Esqueceram? Pois é. O povo adora um espetáculo, não é? O povo adora um misticismo. Aí depois não sabe por quê, que está sonhando com coisa te perseguindo. Depois não sabe por quê, que começa a ficar distante da igreja. É por isso. Quando a gente se contamina, o veneno vai se espalhando. Esses bodes, inclusive, né, eles tinham esse culto, eles embriagavam os bodes. Como é que o senhor sabe? Porque fizeram lá as pesquisas nos ossos que ainda estavam por lá. Então, era um espetáculo grotesco. Talvez você não compreenda o que eu quero lhe dizer agora, eu vou tentar fazer uma metáfora. Se você vê no seu aplicativo, lá no seu GPS, que você vai entrar numa estrada muito perigosa, onde tem tiroteio direto, você vai? O que é que você faz? Você procura desviar. Jesus foi lá para o meio. Jesus foi lá para onde a confusão estava estabelecida. E ainda mais,
ele atravessa tudo isso. Porque, de fato, meus irmãos, muitos desses espetáculos são as loucuras do ser humano. E Jesus leva até o problema verdadeiro. Ele atravessa essa região da Cesareia, que era já na montanha, não é? Cesareia tem uma grande montanha, que era um grande vulcão. E Jesus vai até o topo da montanha com os discípulos. Porque, segundo os judeus, a boca daquele vulcão era a porta do inferno. Ou seja, para a gente entender por que é tão perigoso o inferno ter um acesso para a terra. Queridos irmãos, se a gente fizer tudo certo, mas se nós não tivermos a defesa espiritual, tudo que a gente faz vai por água abaixo. Porque o mal tem esse poder de corromper. O mal tem o poder de subverter. O mal tem o poder de pegar a criação de Deus e transformá-la em algo contra Deus. Quem fala muito sobre isso é o lá que escreveu O Senhor dos Anéis, não é? Vocês viram que os seres lá, os orques, eles são uma corrupção. Eles são uma mistura grotesca das coisas que eram criadas lá naquele reino. É isso que o demônio faz. Então, se você fizer tudo certo, intelectualmente, você fez tudo certo, mas se você não tiver defesa espiritual, as coisas que você fez vão por água abaixo. Porque a nossa luta não é só uma luta para fazer o bem. A nossa luta é contra o inferno. A nossa luta é para que as coisas de Deus se estabeleçam na terra. Nossa luta é espiritual. Se você não entendeu que o seu combate é um combate espiritual, você já está perdendo a sua batalha. Se você não entendeu que o seu casamento está em crise, também por uma questão espiritual, você já está perdendo o combate. Se você não entendeu que o seu trabalho tem se tornado um trabalho difícil, complicado, cansativo, tem tirado suas forças mais do que o normal, é porque você não entendeu que está num combate espiritual. E o combate espiritual tem 3 escalas. Primeiro, o demônio ou os demônios vão tentar atrapalhar. Vão tentar colocar obstáculos que não haviam. Primeiro. Segundo, ele vai tentar te amedrontar. Ele vai tentar fazer você ter medo. E terceiro, ele vai tentar se opor a ti diretamente, se você vencer os atrapalhos. Se você venceu o segundo ponto, que é o medo, e você passou, ele vai se revelar e vai dizer: agora você é meu inimigo. Agora nós estamos um contra o outro. E Jesus sabia disso, porque várias vezes o demônio tinha já se manifestado. Eu sei quem você é o filho de Deus. Você veio antes da hora. A hora é a cruz, não é? Você veio antes da hora. E Jesus expulsava o demônio. Não tem conversa com o demônio. Não tem diálogo. O que é que você quer? Qual é o seu nome? Não. Expulsa. Jesus tem poder para isso. E aqui ele leva os discípulos até a boca do inferno. O que Jesus quer mostrar para nós? Ele quer mostrar para nós que nós caminhamos em meio aos problemas, mas nós não devemos ter medo. Não deixe que as coisas tirem a sua paz. Não deixe que as situações tirem a sua paz. Padre, acabou de acontecer uma coisa terrível. Enfrente, mas não perca a paz. Quando você perde a paz, você deixa de ouvir o que Deus quer te dizer. Quando você perde a paz, você fica alterado interiormente. Padre, hoje uma pessoa veio do nada, começou a brigar comigo. Não deixe que ninguém e nada tire a sua paz. Porque a paz fica dentro. Se alguém te ofendeu e tirou tua paz, é porque as tuas defesas estavam sem estarem preparadas para aquilo.
suas defesas estavam baixas. E como é que a gente faz, Padre? É aí que está o segredo do Evangelho de hoje. Jesus passa por tudo isso porque o demônio não tem poder sobre ele. Jesus vai até a boca do inferno, que era o topo desse vulcão, para mostrar para nós que a batalha já está ganha. E nós estamos do lado certo, o lado de Deus. O que nós precisamos fazer é aguentar de pé. O que nós precisamos fazer, como um bom soldado, é permanecer firme. E aqui eu vou explicar a primeira leitura. Sóbina era o governante do palácio. O rei Ezequias tinha investido Sóbina de autoridade. Deu para ele as chaves e deu para ele o cinto da administração. As chaves, porque ele era que ia dar acesso. Autoridade é o quê? Segundo o que a Bíblia nos ensina, autoridade é aquilo que te faz crescer. Quem é que tem autoridade sobre você? Aquela pessoa que te faz crescer. Por que o professor lá no colégio tem autoridade? Porque ele vai fazer o aluno crescer no conhecimento. Por que o pai e a mãe têm autoridade em casa? Porque eles é que vão te fazer crescer. Eles é que vão te fazer ir para o próximo estágio. Por que o padre na igreja tem autoridade? Porque ele está aqui, eu estou aqui, para que a paróquia cresça, para que a paróquia atinja o nível que Deus espera, para que nós espiritualmente estejamos no nível que Deus quer nestes tempos que são os últimos. Autoridade é para fazer crescer. Então, quando você tem alguém que essa pessoa, quando fala, quando age, você sai ganhando, você cresce, é porque essa pessoa tem diante de Deus autoridade. Sóbina estava usando a autoridade para enriquecer. Ele estava usando a autoridade para fazer uma grande casa para ele, para fazer grandes coisas para ele. E vocês sabem que não é possível a gente focar naqueles que nós temos que fazer crescer e em nós mesmos. Quando nós temos um cargo, uma autoridade, uma missão, nós estamos todos voltados para a missão. Não dá para ficar ao mesmo tempo pensando em mim e no outro. Eu fico em segundo plano. Sóbina não fez isso. O que é que Deus disse através do profeta? Eu vou tirar a tua missão. Eu não vou tirar os dons, mas eu vou tirar a tua missão, porque você está fazendo mal com aquilo que eu dei. E vou entregar a Eliaquim. E Eliaquim vai receber chave, ou seja, acesso ou proibição. Quem tem as chaves dá o acesso. São Pedro recebeu a chave do céu. A igreja é que nos dá acesso às coisas de Deus. E segundo, o cinto, porque através do cinto a pessoa colocava todas as coisas da administração. E o administrador, não é, o prefeito do palácio, tinha que estar sempre em prontidão. Andava com tudo dentro do seu cinto. Sóbina perdeu. Por quê? Porque ele não foi capaz de se doar. E a autoridade para Deus é doar-se, é consumir-se. Ele então perde. E Deus diz, Eliaquim vai ser como uma estaca fincada. O que é isso? Quem tem autoridade precisa ser firme. Essa é a parte mais difícil. Você que tem autoridade, você tem que ser firme. Você não pode dizer um sim agora e um não depois. E tampouco você pode, dentro da sua casa, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Não pode. A autoridade é dada para os dois. É preciso ser firme. E qual é outra coisa que o Senhor pede para quem tem autoridade? E vocês, pai e mãe, têm em casa. Hajam com ternura. A autoridade deve ser exercida no amor, na ternura.
para que a pessoa que está sendo corrigida não se afaste de você, para que ela aceite a correção. Nós vamos ver isso logo mais nas próximas semanas no Evangelho. Autoridade firmada na firmeza e na ternura. Corrija, mas corrija com ternura. Nunca com crueldade e soberba e nunca com ira. Corrigir na ternura. Nosso Senhor leva Pedro e os discípulos lá para cima. E Jesus ali pergunta: quem eles dizem que eu sou? E a resposta é confusa. Porque de fato era uma grande confusão. Depois pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a frente. Por que Pedro toma a frente? Porque Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Segundo, porque Pedro era o que mais fazia pelos discípulos. Todas as reuniões em Cafarnaum aconteciam na casa de quem? De Pedro. Então Jesus recebia doentes, recebia possessos, recebia multidões. Quem era que cuidava de todo mundo? Quem era que fazia comida para todo mundo? Então Pedro se dedicou. Por isso Jesus agora vê que ele está à frente, porque a igreja precisa de uma pedra de unidade. Pedro é a pedra de unidade da igreja. Eu não conheço o que todos os discípulos fizeram, mas eu sei que em Pedro está a unidade da igreja. Nós estamos aqui sob a autoridade de Pedro. De que maneira? Nós temos um bispo, um arcebispo, que é Dom José Antônio, que é sucessor dos apóstolos, e foi ele que me ordenou sacerdote. Foi ele que na cerimônia de ordenação me instituiu sacerdote. Então o meu sacerdócio é ligado a um sucessor dos apóstolos. E os apóstolos são ligados a Pedro. Os apóstolos são ligados ao Papa. Inclusive o nome Papa significa isso. Pedro, apóstolo, primeiro entre os apóstolos. A igreja não é uma instituição solta. Primeiro ela é espiritual. E enquanto instituição, ela é unida através da missão de Pedro, da missão do Papa. Jesus ali, quando ouve Pedro dizer: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus vivo, naquele momento Jesus diz: chegou a hora, eles estão prontos. Eles perceberam que mesmo no meio dessa confusão de bode dançando, de adoração a Zeus, de boca do inferno, eles perceberam que eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo. É isso que você precisa perceber no meio da provação. Na hora que você começar a ser sacudido e peneirado, você tem que lembrar: Deus é por mim. Eu vou me unir a Deus e o mal não vai me derrubar. Eu não vou ser vencido pelo mal, porque eu estou apoiado em Jesus Cristo. Apoie-se em Jesus Cristo. E Jesus diz para ele: Simão de Jonas, tu agora serás Kefa, que significa rocha de alicerce. E sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. Nesse momento, o judaísmo perdeu o seu lugar. Nesse momento, o Antigo Testamento acabou. Agora eu edifico a minha igreja. Portanto, quem disser que Jesus não deixou uma igreja, mande ler Mateus 16. Quem disser que a igreja católica, que é esta que está aqui agora sendo fundada, não é a igreja de Cristo, mande ler Mateus 16. Não tem outra explicação, não tem outra hermenêutica, não tem outra exegese. Jesus está dizendo: a planta do Antigo Testamento morreu, agora tem uma nova árvore entre a terra e o céu, a minha igreja. E ele faz uma profecia. O que é que ele diz? E o poder do inferno nunca poderá prevalecer sobre ela. O que é isso?
ele está na boca do vulcão. Ele está dizendo: enquanto a igreja estiver firme sobre a terra, o inferno não vai tomar conta. A igreja impede a ação do inferno sobre a terra. A missa que nós estamos celebrando agora, ela é a pedra que sela a boca do inferno. E você que está numa luta espiritual, você veio aqui para você receber os remédios e as armas da sua luta. Primeiro, você não pode desistir. Você não pode ser fraco. Porque aqueles que são fracos atrapalham os outros. Segundo, nessa batalha espiritual, você precisa saber quem é o verdadeiro inimigo. O inimigo espiritual. E combatê-lo. Como é que se combate o demônio? Primeiro, pela oração. Segundo, pela Eucaristia. Se você parou de comungar, procure voltar. Procure fazer sua confissão. Procure retomar. Porque na hora que você comunga, você leva Jesus dentro de você. Na hora que você chega na sua casa depois da missa, Jesus entra pela porta da sua casa. Jesus entra pela porta do seu trabalho, porque você leva Jesus. Ou vocês acham que Jesus morre quando a gente comunga? Não, é Ele vivo. E ainda o nosso Senhor nos dá outras armas, que são os sacramentais. Colocar a cruz na frente da casa. Ter o altar onde você reza. Um altar na sua casa. Ah, mas por que esse altar é tão feio? Não combina com a decoração, então tire a decoração e deixe só o altar. Mas é importante que na sua casa, o dono da sua casa esteja exposto para todo mundo ver. E quem é o dono da sua casa? Jesus e Maria. Então ponha o altar da sua casa. E se mesmo assim ainda o maligno se levanta, água exorcizada, sal exorcizado, faça a aspersão. Porque, como diz São Padre Pio, o demônio é um cachorro acorrentado. Ele não tem poder de nos ferir, se nós estamos distantes dele. Vamos agora rezar um pouco. Podemos ir nas asas, sentados ainda, meus irmãos. Existe um gesto muito bonito que a gente não pode deixar de habituar-se a ele. Toda vez que você encontrar o seu pai e a sua mãe, toda vez que você sair de casa, o que é que você deve fazer? Pedir a bênção. E eu peço que vocês façam isso. Sabem por quê? Palavra de pai e de mãe acontece. Quando um pai e uma mãe abençoam um filho, ele está abençoado, ele está protegido. Eu lembro de uma situação de um padre que era muito perseguido e que a mãe dele era a grande intercessora da vida dele. E uma vez, no meio de uma manifestação espiritual, de um exorcismo, o demônio disse, na hora do exorcismo, que ele, o padre, era muito fraco, mas que ele não conseguia atingi-lo por causa das orações da mãe dele. Então vejam o poder que vocês têm quando vocês abençoam. Então os filhos que estão aqui, peçam agora a bênção à sua mãe, ao seu pai. E aí o pai e a mãe segura a mão do filho, beija, é tudo isso mesmo. E diz: Deus te abençoe. Façam isso constantemente. Padre, eu vou passar vergonha, não interessa. Cheguem no colégio amanhã fazendo isso, tá bom? Na faculdade, lá na UFC. Chega lá pedindo a bênção para vocês. Sentados ainda, meus filhos. Nós estamos numa batalha espiritual muito grande. E a batalha espiritual de agora é dentro da família. É dentro das nossas casas. E você precisa se fortalecer. Você que está caído, você que se sente derrotado, acabado, esgotado, deixe o Senhor te levantar.
Deixa o Senhor te pôr de pé. Você mesmo que diz: eu não aguento mais, eu não suporto mais. Existem até pessoas que pedem para morrer: eu quero morrer logo, Deus me leve. Deus não vai te levar porque você não está pronto. Você não terminou sua missão, como é que você quer morrer? Se mantenha. Ai, padre, por quê? Porque você precisa ver a ação de Deus dentro da sua casa. Você precisa ver a glória de Deus reinar na sua casa. E tem gente que luta e antes de vencer desiste. Antes falta tão pouco. No começo a gente pensa: não, eu não vou aguentar, isso é demais para mim. Mas quando você persevera, falta tão pouco para você vencer. Falta tão pouco para Deus vencer na tua vida. Você que está sem ânimo, você que agora está chorando, e o choro ainda é de dor, não é ainda o choro da fé, da vitória, não é ainda o choro de dizer: Senhor, ainda bem que eu aguentei. Não é ainda esse. Deixe Deus te levantar. Deixe Deus endireitar teus joelhos. Deixa Deus endireitar a tua coluna, a tua espinha. Deixa Deus colocar teus braços erguidos em oração. Homens e mulheres, pais e mães, vocês que estão enfrentando dificuldades no trabalho, como tem gente sofrendo, porque há uma grande desordem no meio de nós. Como tem gente sofrendo. Muito homem que sofre calado, que está em grande perigo no trabalho, mas não diz nada, fica guardando. E você até hoje só fez sofrer, chorar, beber, reclamar, e não rezou ainda. Por que você não rezou? Na hora que a sua boca se abrir, na hora que você disser a Deus: Senhor, me ajude, Deus vem correndo. Por isso peça. Se a sua empresa está quase falindo, se você quase não consegue mais trazer o pão de cada dia para casa, abra a sua boca para pedir a Deus, não mais para reclamar, não mais para dizer que nada presta, que eu nasci para apanhar, para sofrer. Não, abra a boca para dizer: Senhor, me ajude. E se seu problema for grande, quando você puder, se prostre dentro do seu quarto, diante do Santíssimo, se prostre e peça a Deus socorro. Porque o elevador que eu falei no início de Santa Teresinha é a humildade e a oração. Eu tenho que reconhecer: eu não vou vencer sem Deus. Eu não vou vencer sem Deus. Sozinho eu já tentei. Agora é com a força de Deus. As mulheres também, as solteiras, as mães, as casadas, as viúvas. O peso sobre as mulheres é muito grande, porque delas se espera tudo. Esperamos que elas façam tudo, que elas sejam tudo. E tem mulheres parando diante da ansiedade, da depressão, do pânico, de doenças. É hora de se endireitar. Também, Senhor, quero, antes de cantar com os meus irmãos, falar, rezar por aquelas pessoas que estão no trabalho todo dia, mas que perderam o ânimo, que sentem o trabalho como uma escravidão. Tanto aqueles que são autônomos, empresários, quanto aqueles que trabalham em empresas, são funcionários. Abençoe o seu trabalho. Abençoe o seu trabalho. Quando você chegar na sua loja, no seu trabalho amanhã, ao invés de você chorar e reclamar, chore e reze. E peça a Deus: Senhor, é tudo que eu tenho. É daqui que eu tenho que alimentar a minha família. Me ajude, Senhor.
e deixe Deus te levantar. Deus não é mau. De onde nós aprendemos que Deus é mau? Obra do maligno. Deus é bom. Padre, Deus vai se importar com o meu trabalho, com a minha empresa? Vai, porque Ele que disse. Ele que disse que nos ama e que nos espera, e que enquanto nós não estivermos bem, Ele não sossega. Ele que disse no Salmo que enquanto nós dormimos, Ele prepara o pão para nós. Ele que disse no Evangelho que assim como cuida dos lírios que são lindos e formosos no campo, Ele cuida de nós. Ele faz você passar pela boca do inferno. Ele faz você passar pela confusão de Cesareia, para te dizer: comigo você está seguro. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Como um profeta cante: posso até cair, ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Receba essa unção. Me preparo para voar. Diga: em Jesus eu posso ir. Eu posso ir muito além. Muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. Vou nas asas do O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar. Ir pra frente sem me fadigar. Vou com asas, como águia. Pois confio no Senhor. Deus é o Deus, nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Quais são os impossíveis para você? Quais são os nossos impossíveis? Quais são as situações que nós chegamos e não conseguimos ultrapassar? Não perca a fé. Não perca a fé. Não paralise a sua caminhada para Deus. E agora, ficando em pé todos juntos, porque é em pé que nós vamos receber o Senhor no último dia. É em pé que nós nos colocamos diante das batalhas. Em pé, como um bom guerreiro, eu posso ir. Eu posso ir muito além. Muito além de onde Vou estou. nas asas do Senhor. Vou nas asas do Senhor. Deixe a sua voz cantar. Deixe a sua voz sair agora. Sobre a sua casa posso voar e subir sem me cansar. Ir pra frente, Senhor. Pra frente. Vou com asas, voando contigo. Asas como águia. Pois confio no Senhor que me dá forças. Pois confio no Senhor que me dá forças. Que me dá forças para ser um vencedor. Nas asas do Senhor. Todos os jovens cantem. Vou voar, voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me Subir cansar. a ti e pra frente sem me fadigar.
Apresenta teus sonhos e canta. Quais são os sonhos da tua vida? Como com um olhar além, pois confio no Senhor. Todas as pessoas que vão fazer provas de vestibular, exames sobre o seu futuro, especialmente jovens e adultos, coloquem agora nas mãos do Senhor. Tem gente que quando vai estudar já começa a ficar em crise, porque sente aquela pressão de que tem que passar, que não pode fracassar, que não pode decepcionar o pai, não pode decepcionar a mãe, e que tem dinheiro investido no seu... Coloque diante de Deus agora. Passe pela boca do inferno e atravesse. Pois confio no Senhor. Ir pra frente sem me fadigar. Diga por quê? Vou com asas, como diz o Salmo 91, como águia, voando sobre os obstáculos, pois confio no Senhor. Confiando no Senhor, vamos apresentar agora a nossa profissão de fé, junto de Pedro, na sombra da árvore da cruz. Rezemos juntos. Nós agora somos irmãos dos santos e dos anjos, porque o mesmo alimento que sustenta o céu está agora no meio de nós. Às vezes nós não vemos o céu, porque nossos olhos estão ainda fixos nas coisas daqui da terra. Nossas preocupações às vezes são preocupações que nós podemos deixar para amanhã. Essa poesia que cantamos agora, que é de São João da Cruz, ela nos ensina que no meio dos tormentos, Deus está conosco. Tu estás comigo, Senhor, nas maiores decepções, nas maiores lutas, no fracasso, no amargor, na amargura, no sabor amargo das nossas lutas. Nós não estamos sós. Nós temos os anjos, os santos, que são nossos irmãos. Se o que te peço é de Jesus, misericórdia e graça sem fim, aceita esta pequena oferta e dá-me deste bem. Se já me deste o teu Jesus, me alegrarei pensando assim, que tu não tardas a chegar. Se eu souber esperar, o céu é meu, o céu é meu, a terra é minha, são meus os anjos e os santos, e o próprio Deus é meu. O céu é meu, a terra é minha, pois o Cristo é meu e é tudo para mim. Cantemos juntos, o céu é meu, mais uma vez. O céu é meu, a terra é minha, são meus os anjos e os santos, e o próprio Deus é meu. O céu é meu,
pois o Cristo é meu e é tudo para mim. Que bom, Senhor, que estamos aqui hoje. Que bom que vencemos os obstáculos para chegar aqui. Como é doce, Senhor, a tua palavra. Como é doce, Senhor, a tua melodia. Se o que te peço é de Jesus, misericórdia e graça, aceita esta pequena oferta e dá-me deste bem. Se já me deste, o teu Jesus, me alegrarei pensando assim, que tu não tardas a chegar. Se eu souber esperar, esperar, o céu é meu, o céu é meu, a terra é minha. São meus os anjos, são meus os anjos e os santos, e o próprio Deus é Deus. O céu é meu, o céu é meu, a terra é minha, pois o Cristo é meu e é tudo para mim. Pois o Cristo é meu, pois o Cristo é meu e é tudo para mim. Oremos, irmãos.